irmãos com o Senhor Jesus? Amém! Quem está feliz nessa noite? Amém! É uma graça muito grande estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Deus continue abençoando essa igreja cada vez mais. Que a obra do Senhor continue a ser frutificada cada vez mais nesse lugar. Os irmãos continuem a crescer no amor e na fraternidade, na comunhão uns para com os outros. É um prazer enorme estar conhecendo os irmãos. Me chamo Joilson, sirvo a Deus como auxiliar ali na igreja Assembleia de Deus. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Está comigo minha esposa, Ana Carolina, também uma grande mulher de Deus. Eu sou muito grato a Deus por estar conhecendo a cada um de vocês. Pastor Rodrigo, muito obrigado pela confiança, a responsabilidade de estar assumindo essa doutrina. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para todos nós nessa noite. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 3. Versículo de número 3. Ezequiel, capítulo 37, e o versículo de número 3. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, esses ossos farei entrar no vós do Espírito e vivereis. E porei os nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Quem pode glorificar Deus por isso? Glória a Deus. Posso deixar de mencionar a vida do meu amigo Kevin, a menina que os irmãos conheçam. Foi através dele que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui diante do livro do profeta Ezequiel, um livro bastante conhecido. E esse livro ele é um livro profético, e o mesmo é dividido em mais ou menos 48 capítulos. E assim como Apocalipse é um dos livros de mais difícil compreensão. Isso se dá pelo fato das suas inúmeras alegorias, seus inúmeros símbolos. Por conta disso, o livro torna-se mais difícil de se compreender. Entretanto, o texto que tomamos por base é um texto bastante conhecido. Muitos, todos que estão aqui já ouviram acerca do Vale de Ossos Secos, já leram, já estudaram, já pregaram, e por conta de ser muito conhecido,
coisas. Censuras ditas antes do cativeiro babilônico, da catástrofe que ocorreu em Jerusalém, a destruição que foi realizada por intermédio de Nabucodonosor, e foi escrito pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões, porque Deus costumeiramente falara com Ezequiel, mas através de visões. Porque Deus tem várias formas de falar com o homem. Deus tem várias formas de se relacionar com o homem. Muitas vezes Deus fala com seus profetas através de sonhos, através de visões. Um profeta que sobressaiu entre os demais profetas pela forma na qual se relacionava com Deus é o profeta Moisés. Deus, ele faz questão de dizer para Arão e para Miriam. Com alguns ele fala através de sonhos, outros ele fala através de visões, mas com Moisés ele fazia questão de falar face a face. Aleluia. Isso se dá pelo fato de que Moisés é um símbolo, é uma tipologia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus profetiza que levantaria um profeta semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse profeta é Moisés, que falava com Deus face a face. Entretanto, a maioria dos profetas era através de visões, e entre eles foi o profeta Ezequiel. Foi o profeta que mais recebeu visões no seu ministério. Foi o profeta que mais se comunicou com Deus através de visões. Para que os irmãos entendam, o nome Ezequiel significa Deus consola. E ele é filho de Buzi. Vou repetir, ele é filho de Buzi, o sacerdote. Segundo a lei de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho que se deve andar. Todo filho de sacerdote tinha que ser sacerdote. Todo filho de sacerdote tinha que se tornar sacerdote para se manter a linhagem sacerdotal. Para se manter a linhagem sacerdotal. Como Ezequiel tem um pai sacerdote, segundo a lei, ele tinha que seguir o exemplo de seu pai. Ele tinha que estudar para se tornar sacerdote. O menino começava a estudar a partir dos seus 5 anos de idade. Entretanto, existem outras exigências para esse jovem, esse menino, se tornar um sacerdote. A primeira é que ele tinha que pertencer à chamada tribo de Levi. Vou repetir, ele tinha que pertencer à famosa e chamada tribo de Levi. Pertencendo à tribo de Levi, ele tinha que ser perfeito aparentemente. Não podia ter defeito nas mãos, não podia ter defeito nos pés, não podia ter defeito nos braços, não podia ter defeito nas suas orelhas. Ele tinha que ser perfeito aparentemente para assumir o cargo de sacerdote. Tendo todas essas exigências que eu falei aqui, entre outras, ele tinha que estudar durante mais ou menos 25 anos. Estudando durante 25 anos, aos 25 anos de idade, ele assumia o serviço dentro do templo, dentro do tabernáculo. Ele começava a servir